Confio em vós, Jesus. juntando as nossas mãos e olhando para a imagem da doce Virgem Maria, que nós reverenciamos neste seu santuário, com o título de Nossa Senhora dos Prazeres, peçamos a sua preciosa intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, se nós queremos ser abençoados, se nós queremos ver os milagres acontecendo, se nós queremos experimentar a graça, a bênção, a cura do Deus Todo-Poderoso, nós precisamos entender: existe Satanás. Ele é mais real do que nós imaginamos. E nós precisamos aprender a desmascará-lo, para que nós não venhamos a ser enganados por ele. Por isso eu convido você, meu querido e minha querida, a ter uma grande certeza. Não tenha medo de Satanás. Se você está em Jesus Cristo, é ele que tem que ter medo de você. Porque quando você está em Jesus Cristo, significa que você está coberto por aquele poder que foi dado a você ali na cruz bendita do Calvário, quando ele derramou o seu precioso sangue. Por isso, a decisão mais importante da nossa vida é seguir a Jesus. Ao mesmo tempo, nós não podemos fazer isso de modo descuidado ou vivendo um cristianismo light. Tome cuidado com aquele cristianismo que a gente vai adaptando. Tome cuidado com aquele cristianismo pela metade. Às vezes eu vou, às vezes eu não vou, às vezes eu creio, às vezes eu não creio. Quando dá, quem sabe, eu busco a Deus. Não. Você tem que descobrir que o cristão, ele não é uma pessoa que fica em cima do muro. O cristão não é uma pessoa que tem dois caminhos. O cristão tem um único caminho, que se chama Jesus Cristo. Amém? Este é o caminho do verdadeiro cristão. É por isso que São João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 6, página 1550, ele diz para nós: aquele que afirma permanecer em Jesus deve também viver como ele viveu. Veja como esta palavra é muito forte. Quem diz que está em Jesus, quem diz que está buscando a Jesus, não pode ser só da boca para fora, não pode ser somente por aparência, mas tem que estar realmente com o coração, tendo Jesus entronizado. Por isso é que nós aprendemos com os primeiros cristãos, aprendemos com os santos algo importantíssimo. O caminho que leva para Deus começa com algo infelizmente desconhecido por muitos: a luta contra as forças das trevas que desejam nos afastar de Deus. Santo Agostinho ensina: a coroa da vitória é prometida apenas para aqueles que lutam. Devemos saber, diz Santo Agostinho, quem é o adversário. É o mesmo que nosso Senhor Jesus Cristo venceu primeiro, para que nós também vençamos se perseveramos nele. Por que é que nós temos tantas pessoas
que frequentam ou frequentaram a igreja e estão derrotadas? Por que é que nós temos tantas pessoas que frequentam ou se afastaram depois de terem um dia caminhado com Jesus e estão com uma vida deplorável? Por não entender que nós temos que saber, a vida cristã, ela começa com uma luta. A vida cristã não é simplesmente feita de rosa, mas começa com uma luta. Como o apóstolo Paulo vai dizer numa das suas cartas, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra as coisas deste mundo, mas a nossa luta é contra aquilo que está espalhado nos ares. E por isso nós temos que saber, existe um adversário, o nome dele é Satanás. Nós somente temeremos a ele se nós não estamos em Jesus Cristo. Lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 5, página 1551, está escrito: eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Então entenda, Jesus veio anunciar a salvação, amém? Mas existe um ser que deseja impedir que a gente seja salvo. E São João está dizendo para nós, este ser é o demônio. Mas nós temos que ter a convicção que este demônio terrível, ele foi derrotado na cruz. A Bíblia e a igreja nos alertam que o demônio tenta agir. E aqui eu gostaria que você jovem, você adulto, você idoso, prestasse muita atenção. A Bíblia e a igreja nos alertam que o demônio tenta agir em nossos desejos, em nossos impulsos, motivações e emoções. O demônio se aproveita do nosso pecado, da preguiça e da falta de decisão em viver de modo fervoroso a nossa fé. E assim, o demônio deseja nos levar à perdição, à destruição. O demônio também, ele vai agir por aquelas práticas religiosas exteriores que não são acompanhadas pela transformação interior. O demônio vai querer justamente fazer com que a gente, nesta maneira de a gente viver a nossa fé, a gente não veja a manifestação de Deus. Tome cuidado quando você participar da igreja somente por obrigação. Tome cuidado quando você vem à igreja e fica preocupado em ficar vendo aí celular. Ao invés de você ouvir o que Deus está falando na palavra, e depois ao invés de você mergulhar naquilo que acontece no altar, tome cuidado quando você entra na igreja e você faz o sinal da cruz, por exemplo, por fazer, por costume. Porque o sinal da cruz é o reconhecimento que você pertence a Cristo. O sinal da cruz é o sinal da presença da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo em nossa vida. O sinal da cruz, feito com devoção, é uma poderosa arma que afasta as investidas de Satanás. Por isso, nós temos que entender que o demônio, ele deseja agir lá aonde está a nossa vontade. Quem diz isso? É o próprio Jesus, em Marcos. Se você tem a sua Bíblia aí, no capítulo 7, versículos de 21 a 23, página 1330 da Bíblia Ave Maria. E Jesus diz, preste atenção, porque muitas vezes a gente imagina tanta coisa como pecado e esquece disso que Jesus agora vai falar para nós. Marcos 7, 21, 23. Porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões,
roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidade, fraudes, desonestidades, inveja, difamação, orgulho, insensatez. Todos estes vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Repare como muitas dessas coisas estão presentes na vida de muita gente que frequenta a igreja. Verdade ou mentira? E às vezes até presente na nossa vida, nós achamos que é somente um defeito humano. Mas Jesus disse, o roubo, o assassinato, o adultério, a cobiça, a perversidade, a fraude, a desonestidade, a inveja, a difamação, o orgulho, a insensatez, tudo isso nos torna impuros. Tudo isso é como um muro que impede que a graça de Deus haja em nossa vida. Portanto, aí está revelada a porta de entrada da ação do demônio para trazer destruição na nossa vida pessoal, afetar as pessoas que convivem conosco e também contaminar os ambientes. Por exemplo, existe uma oração no ritual de exorcismo que é para exorcizar as casas. E por quê? Porque nós muitas vezes, ou pessoas más, podemos contaminar aquele ambiente. E muitas vezes, casas, lares se tornam insuportáveis. Se tornam um lugar onde cresce o vício, a doença, a desunião, desarmonia. E muitas vezes por trás disso tudo está presente também o demônio querendo trazer a sua maldade. Por isso é muito importante a gente entender que o demônio é um pervertido que deseja nos perverter. Repare a pessoa, por exemplo, que é viciada em pornografia. Começa com uma curiosidade. E o diabo é danado. Uma olhadinha só. Não tem problema nenhum. E de repente esta olhadinha se transforma numa olhadona que muitas vezes se torna algo diário ou até algo que escraviza. Veja o vício, seja do cigarro, seja do jogo, seja das drogas. Uma puxadinha só, né? Uma jogadinha só, um cigarrinho só, não tem problema. E de repente, o vício está lá dominando, trazendo o seu mal para a vida da pessoa. Então repare, o demônio, ele deseja realmente trazer esta sua maldade. O segundo campo de batalha do demônio são as falsas doutrinas. Apesar de nós sermos o maior país católico do mundo, preste atenção, porque nós imaginamos que é coisa simples, não é. Nós somos o maior país católico do mundo e ao mesmo tempo somos um país cheio de crendices, superstições de todo tipo, brechas para o demônio trazer a sua contaminação e destruição. Não tem problema nenhum eu ter uma figuinha, não tem problema nenhum eu ter um elefantinho porque disseram que é bom, não tem problema nenhum eu ter ali uma pirâmide, não tem problema nenhum eu fazer aquele negócio ninja lá dos copos lá, é só uma brincadeira. O demônio começa assim, também nessa área, porque ele deseja justamente nos contaminar e fazer a gente acreditar que um amuleto, que determinadas crenças vão trazer sorte, proteção para a nossa vida. O único que pode proteger você é Jesus Cristo. O único que pode realmente trazer paz para o teu coração se chama Jesus Cristo. No livro do Levítico, lá no Antigo Testamento, no capítulo 19, versículo 31, página 163 da Bíblia Ave Maria. Não vos dirijais aos que consultam os mortos, nem aos adivinhos, não os consulteis, para que não sejais contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Repare, Deus está dizendo, não vá no benzedor.